Piastri, Alonso, Ricciardo, Mick Schumacher estão mexendo e tumultuando os bastidores da Fórmula 1 e a novela tá longe de acabar e vamos ter mais confusões nas temporadas seguintes. Vai, não vai, fico, vou, contratos, papéis e mais papéis. E pensando nisso, vamos te contar 10 pilotos que não completaram seus contratos. Número 10, Sérgio Pérez. Abrindo nossa lista, o ministro da defesa da Red Bull que tinha contrato com a antiga Racing Point até o final de 2021, mas todo mundo sabe que naquela temporada a equipe estava passando por reformulações e isso também incluía novos pilotos na equipe. Após a não renovação de Sebastian Vettel com a Ferrari e a consequente aceitação do piloto para integrar na época a nova equipe Aston Martin, ficou claro que Pérez iria cair fora antes do fim do seu contrato, visto que o segundo piloto da equipe seria o filhinho do dono, vulgo Lance Stroll. Porém, ninguém contava com a ótima temporada que Pérez vinha fazendo em 2020, sendo assim sacramentado pela vitória do mexicano no sensacional GP do Sakir naquela temporada maluca. E bom, nesse meio tempo surgiu para Pérez um acerto na Red Bull que caiu como uma luva para o mexicano que fechou logo de cara com a equipe austríaca e qual pretende manter o tcheco até 2024 em seu cockpit. Mas será que ele vai conseguir ou será que vai receber outras propostas ou vão tremê-lo na base? Só o tempo irá contar. Nono lugar, Ayrton Senna, nosso eterno ídolo herói nas pistas, também já deu muita dor de cabeça nos bastidores quando falamos de contrato, sobretudo no início de sua carreira, quando ainda estava na antiga Toleman. O brasileiro tinha contrato com a equipe britânica entre os anos de 84 e 86, mas os saudosistas vão se lembrar bem daquela temporada surpreendente e quase perfeita de Senna em 84 devido a todo esse sucesso estrondoso em sua temporada de estreia. Ayrton já decidiu se transferir para Lotus no ano seguinte. Óbvio que a Toleman não ficou nada contente com essa decisão de Senna e baniu de correr no GP da Itália daquele ano, mas digamos que Senna estava apenas exercendo seu direito, visto que em seu contrato havia uma cláusula rescisória onde era necessário o pagamento na época de 110 mil libras, algo em torno de 250 mil libras, atualmente 1,5 milhão aí de reais, valor no qual a Lotus pagou para ter Senna em seu cockpit. Porém, mesmo assim, a Toleman estava descontente, visto que a Lotus anunciou Senna para 85 bem antes de pagar essa multa rescisória, o que fez Senna ficar suspenso durante um período, somente retornando no último GP daquela temporada em Estoril, onde o brasileiro terminou na terceira colocação. Mas e vocês, galera? Acha que Senna abusou da boa vontade da equipe ou fez certo? Deixa aí nos comentários. Oitavo colocado, Nikita Mazepin. Vamos falar agora talvez o maior piloto da última década da história, tô zoando. O russo polêmico e também injustiçado, essa história é recente e creio que muitos já sabem o contexto, fim entre Nikita Mazepin e Fórmula 1. O russo estava se preparando para estrear na segunda e provavelmente desastrosa temporada quando Vladimir Putin decidiu invadir a Ucrânia e bom, parece que o russo já estava com seus dias contados dentro da equipe Haas, visto que o principal patrocinador da equipe, a Uralkali, empresa na qual o pai de Mazepin é dono, foi chutado da equipe americana após os boicotes e sanções contra os oligarcas russos. Logo no segundo teste de pré-temporada, o contrato com o piloto já havia sido encerrado e Mazepin não correria pela Haas, o que deixou ele bem Putin da vida, falando que não foi comunicado sobre a decisão e que estava sendo vítima da cultura do cancelamento. Basicamente, o russo ficou chorando ali, sem ter culpa nenhuma no cartório. A Haas, por sua vez, assinou novamente com Kevin Magnussen, que logo na primeira corrida apresentou um resultado bem melhor que a temporada de 2021 inteira de Mazepin pela equipe americana. Número 7, André De Cesaris, também conhecido como André De Crasheris, o italiano diversas vezes foi causador de muitos incidentes dentro do esporte e bom, todo esse seu histórico, um dia em ter seu preço, foi o que aconteceu. Guy Ligier, dono da equipe com o mesmo sobrenome, afirmou que não iria mais gastar um centavo para consertar o carro de Cesaris, sobretudo após o grave acidente dele na Áustria em 85, onde André foi salvo por um verdadeiro milagre e o carro ficou totalmente destroçado. Contudo, o piloto ainda correu pela equipe na Holanda, mas depois dessa foi embora de vez. Para De Cesaris, a decisão de ter ido para Ligier foi um grande erro em toda a sua carreira, mas convenhamos, a carreira de André já foi um grande erro por si só. Número 6, Ralf Schumacher, o irmão do mito Michael Schumacher, conseguiu uma suada vaga na Fórmula 1 em 97 pela Jordan, e até que começou bem, conseguindo um pódio na sua terceira corrida na categoria. Mas em 98 a equipe já não estava tão boa assim para brigar por pódios ou pontuação, o que de certa forma irritava Ralf.
A Jordan conseguiu a proeza de não pontuar nas primeiras 8 corridas naquela temporada e a paciência de Ralf Schumacher estava se esgotando. Nesse meio tempo, o alemão conseguiu ter um contato com a Williams, entretanto era necessário que seu irmão Michael agisse para que ele conseguisse sair da Jordan. Outro fato que deixava Ralf furioso dentro do cockpit eram as insistentes ordens de Eddie Jordan para Schumacher deixar seu companheiro de equipe na época, Damon Hill, vencer em Spa-Francorchamps e fazer a equipe obter sua primeira vitória com uma dobradinha. Isso também não agradou nada a Michael Schumacher. O heptacampeão mundial resolveu falar com Eddie Jordan sobre a sua enorme insatisfação com o que estava acontecendo com seu irmão Ralf. Um comunicado à imprensa foi emitido informando que Ralf Schumacher estava deixando a Jordan, além do fato de ter sido agendado uma audiência em tribunal para uma resolução todo desse imbróglio. Contudo, isso nunca aconteceu, visto que foi acionado pela Jordan uma cláusula de 2 milhões de dólares para o alemão sair da equipe. Valor esse foi pago por Michael Schumacher, tirando de vez seu irmão da equipe e o colocando na Williams. Número 5, Alain Prost, o francês carrasco de Ayrton Senna e odiado por alguns brasileiros, mas hoje acho que esse ódio já passou. Teve seus dias difíceis por conta de seus contratos, sobretudo no ano de 91, quando foi demitido pela Ferrari. Porém, além desse episódio catastrófico do francês na equipe italiana, ele também não se deu muito bem com a Renault, inclusive acho que poucos se lembram dele na equipe francesa. Prost havia sido contratado pela McLaren em 1980, contudo em 81 ele decidiu não se manter na equipe inglesa, se transferindo para a Renault, e bom, péssima escolha ao francês. Havia muitas reclamações por parte de Prost para a mídia, bem como muitos desentendimentos nos bastidores, o que foi minando a carreira do francês dentro da equipe. Tudo isso foi evidenciado após a perda do campeonato de 83. Lá já era claro que Prost estava seguindo um caminho enquanto a Renault estava seguindo o outro. E seguindo nesse mesmo raciocínio, era mais vantajoso para Alain Prost se transferir para a McLaren do que se manter na Renault. Prost se transferiu para a McLaren em 84 e, pasmem, foi a Renault que pagou seu salário durante aquele ano e não a McLaren, conforme Ron Dennis revelou. Bom, na equipe inglesa o francês conseguiu conquistar 3 títulos mundiais enquanto a Renault se despedia das pistas em 85, mas hoje ela voltou com um nome aí chamado Alpine. Heinz Harald Frentzen, possivelmente o piloto com o maior nome, aí o nome, tá? Da história da Fórmula 1, inclusive se você lembrar de um que tem um nome mais comprido que esse aí, manda aí pra gente. Heinz estava tendo um ótimo desempenho dentro da Jordan, conseguindo vitórias importantes na temporada de 99. Sendo assim, tudo parecia que ele ia continuar na equipe por um bom tempo, pois é, parecia. Após 11 corridas no ano de 2001, o alemão foi notificado da sua demissão por um fax. A geração dos híbridos nem deve saber o que é isso. E essa demissão foi mais dolorida pelo fato de ser no fim de semana do GP da Alemanha. A Jordan alegou estar insatisfeita com os resultados do alemão, sendo o motivo principal da demissão. Contudo, Heinz revelou que tudo isso não se passava de um plano por conta de um acordo da equipe e que posteriormente foi admitido por Eddie Jordan. O chefe alegou que a fornecedora de motor na época, a Honda, somente iria ceder ao equipamento caso Takuma Sato fosse contratado pela equipe. Foi exatamente isso que foi feito. Heinz perdeu somente uma corrida e voltou para as pistas correndo pela Prost, equipe na qual se manteve até 2003. Fernando Alonso. Abrindo nosso pódio temos o príncipe das Astúrias, que tem péssimas lembranças da Ferrari e também péssimas escolhas aí de carreira. Fernando foi contratado em 2010 pela equipe de Maranello, chegando com uma enorme expectativa. Tanto é que naquele mesmo ano o espanhol lutou pelo título mundial, perdendo para Sebastian Vettel. Resultado semelhante de 2012, onde ele também lutou até o final e também perdeu o título para o alemão. Após um ano pífio de 2013, Alonso estava muito insatisfeito com a Ferrari em 2014, tendo grandes desentendimentos internos e sobretudo após a mudança dos motores para os híbridos V6, Alonso tinha um contrato com a equipe até o fim de 2016. Inclusive, boatos de extensão de contrato com a escuderia poderiam ir até o final de 2019. Boatos, hein? Contudo, os desentendimentos de Alonso, sobretudo com o chefe de equipe Marco Mattiatti, foram primordiais para o espanhol repensar seu contrato. Naquele ano, a Ferrari já estava de olho em Vettel e Alonso, percebendo isso, resolveu ir atrás da McLaren, o que irritou Mattiatti, porém nada pôde fazer. Alonso acabou indo para a McLaren em 2015, bom, já sabe o fim dessa péssima escolha aí do espanhol. E para comemorar essa péssima escolha, editor, bota aí aquele trechinho que ele reclama demais do motor da McLaren GP2 Engine. Solta aí. GP2 Engine. GP2.
Número 2, não poderia faltar ele. Vejam só, Valtteri Bottas está no segundo lugar, o piloto que mais ama essa colocação, principalmente quando Lewis vence uma corrida. O finlandês voador já estava indo para a sua quinta temporada como piloto da Williams, quando Nico Rosberg resolveu se aposentar, deixando um lugar vago nos boxes da Mercedes. E como Bottas vinha tendo resultados convincentes na Williams, a sua carreira era gerida por Toto Wolff. Uniram o útil ao agradável, sendo o finlandês contratado pela equipe alemã. Mas havia um outro problema, a Williams não queria se desfazer de Bottas e iria complicar a ida dele para as flechas de prata. Foi então que foi-se acordado um pagamento de 10 milhões de libras para a equipe inglesa, valor esse que fez a Williams ter um saldo positivo em seu orçamento em 2016. Bom, a saída de Bottas da Williams fez Felipe Massa voltar à equipe após sua pequena aposentadoria, mas o brasileiro ficou somente até o final daquele ano e depois disso nunca mais vimos um brazuca dentro do cockpit. Triste. Nosso número 1, Kimi Raikkonen, o Homem de Gelo. No lugar mais alto do pódio poderia estar ele, nosso eterno Homem de Gelo. Campeão mundial de 2007, um dos pilotos mais completos da história, inclusive acho que Kimi deveria ter corrido entre as décadas de 80 e 90. O início de Kimi na Ferrari foi avassalador em 2007, conseguindo vencer logo na primeira corrida e, como falamos, vencendo o campeonato de pilotos no final daquele ano. Porém, depois disso, o finlandês começou a não corresponder mais com as expectativas e começou a decair nas temporadas de 2008 e 2009, o que fez a Ferrari abrir o olho para Fernando Alonso, que estava de saída da Renault. E bom, como a gente já contou, Alonso foi para a Ferrari e Kimi caiu fora, mas olha que bizarro, a Ferrari pagou para Raikkonen não correr. A equipe de Maranello desembolsou uma bagatela de 25 milhões de dólares em 2010 para que Kimi Raikkonen ficasse de boa ali sem correr. E bom, o finlandês só voltou a correr lá em 2012 pela Lotus, e hoje curte outras categorias já que deu adeus à Fórmula 1. Bom, já que nosso primeiro colocado foi o Homem de Gelo e que foi um gigante piloto, costumo dizer que pilotou na época errada, teve uma carreira absurda de boa, nesse vídeo aqui que você vai entender tudo o que eu tô falando. Se liga, as origens de Kimi Raikkonen, e me conta depois desse piloto raiz. Ah, e se quiser saber como viver de YouTube criando vídeos criativos e dinâmicos, olha essa aula grátis aqui da Elementar Academy, o link tá na descrição, é curso brabo.